revolução, do golpe lá, e aí o comandante do 11 era amigo do meu pai. E ele foi lá em casa, de vez em sempre ele ia lá. E aí meu pai ficou muito feliz de ele ter ido lá. E aí ele falou, São Milton, eu não tô, meu pai também chama Milton, eu não tô nada satisfeito de ter vindo hoje aqui. Ele falou, o que foi, o que aconteceu? Ele falou, não, foram lá no meu gabinete, né, lá no exército, e falaram que o senhor é comunista. Aí meu pai falou, mas quem que é comunista? Ele falou, São Milton, faz o seguinte, pega as suas coisas, né, que não eram muitas, e 3 dias vai vaza daqui. Aí nós fomos parar em Salto do Guairá. Nossa Senhora. Aí lá, o pessoal não acredita muito, mas quando o açougue funcionava lá, para você ver como era evoluído, vendia carne de anta. Era complicado. Para se ter ideia, Mundo Novo, Eldorado e Naviraí tinha 10, 15 casas de madeira, uma igreja católica de madeira pequenininha, uns 3 botecos. É o que tinha naquele. E tudo não havia asfalto, né? Então, asfalto é novidade ainda para aquela região, né? Exatamente. Mas agora já está bem mais evoluído. Então, de Ponta Porã, vocês foram para Salto del Guairá. Salto del Guairá. Paraguai. Paraguai. Aí foram refugiados, exilados. Ficamos fugidos lá. Aí até que pudesse acalmar, né? Assim, inocente, né? Porque meu pai era motorista, 11 filhos, né? Como é? E na verdade tem uma na história, diz que o nazismo, a Gestapo só prendia os judeus porque os vizinhos denunciavam, né? O fulano lá é judeu, tal, esse negócio todinho. E provavelmente isso é uma denúncia de um conhecido, de alguém que não gostava ou achava que o comportamento do seu pai com os filhos... Era mais ou menos o que está acontecendo hoje, que eu acho que era o PTB e o DN. Meu pai era do PTB, de Getúlio, e o resto era da UDN, então quem não gostava do PTB denunciava o outro. E eu lembro, eu era pequeno, e eu lembrava, fulano, meu pai conversa com minha mãe, fulano, aí fugiu, fulano, aí está preso. Assim, então foi muita sorte não ter sido, porque o comandante... Era amigo. Mas mesmo assim, desmonta toda a estrutura familiar, né? Uma família com 11 filhos, provavelmente no mínimo uns 7, 8 menores, todos dependentes do pai, do trabalho, que com muito sacrifício conseguia manter. Ter que mudar e ir para um país estranho é uma violência sem tamanho. E aí lá nós chegamos em Salto del Guairá e fomos ficar numa casa muito pequena, mas ficamos um pouco no caminhão e aí daí a pouco chegou os maquinistas, os que iam fazer o aeroporto. Hoje em Salto del Guairá, quem conhece, tem uma avenida muito larga, mas que na época foi construído para ser um aeroporto lá. Eu tive uma vez em Salto del Guairá, de fato é uma avenida que corta toda a cidade, toda arborizada no centro. Era para ser o aeroporto ali. Aí eles chegando, nós tivemos que sair daquela casa e do lado tinha uma olaria desativada, e aí nós colocamos lá o encerado e tal, e ficamos por lá, até poder arrumar outra casa, que demorou. Mas assim, foi um aprendizado, foi e aí lá não tinha uma escola que nós fomos estudar, que era Guaranisson. Então a gente não dominava nada de Guarani. Aí nós fomos para a igreja adventista, para a escola adventista, que era espanhol. E aí o pastor era muito educado, muito bacana. E nós estudamos lá um certo tempo lá. Estudando na língua espanhola. E aí o engraçado que meu irmão caçula, o Jorge, que era muito pequeno, quando nós retornamos para cá, aí ele começava a fazer lista de compra. Ele colocava lá arroz, harina, poroto, carná. E aí assim, eu misturava a língua. Imagina como é que não fica a cabeça da criança, né? Sim, e aí assim, um pouco dos filhos ficaram, outros poucos foram. E aí assim, como você falou, realmente desestruturou a família. Mas aí, graças a Deus que... E nossa família são 11, né? Então tem até uma história interessante, assim, porque meu pai, lógico, antigamente, primeiro queriam que viessem os homens, né? Aí, como meu pai teve 11, né?
E aí o primeiro foi homem. Aí o segundo, aí ele ficou feliz porque veio outro homem. Aí no terceiro, mais um. Ele falou, não, agora, né, vamos tentar. Agora chega. O quarto, aí outro homem. Homem de novo. Aí o quinto e o sexto, homem de novo. Aí quando foi pro sétimo, porque minha mãe estava grávida, não sei, parece que passou lá uma cigana, alguma coisa assim, que falou, olha, não pode ser homem. Só vai ser lobisomem. Vai ser lobisomem. Vira lobisomem, exatamente. E aí meu pai falou, não, isso é besteira. Aí quando nasceu o sétimo, porque naquele tempo a criança levava dias para abrir o olho, os olhos. Tinha a doença do sétimo dia, tinha um monte de coisa. Então ficava quietinho, aquele charutinho ali, não se mexia e tal. E no terceiro dia, o meu irmão se virou na cama, olhou para minha mãe e sorriu. Aí minha mãe ficou apavorada, falou assim, guri não vai criar. Não vai dar certo. E o mais impressionante de tudo é que meu irmão nasceu com um dente azul e na hora de mamar, né? Mordia o seio. Machucava a minha mãe. Então assim, e aí foi aquele desespero, não vai... Aí lógico, tem outra vizinha, outra comadre, veio e falou, não, o mais velho batiza o sétimo e acaba o encanto. Pronto. Aí deu tudo certo. Aí continuou, falei, vamos atrás da menina. Aí o oitavo foi homem, aí no nono nasci eu, né? Aí falou, bom, então põe o nome de Adão que vem a Eva, faz isso aqui. Aí ele falou, não, vamos, tem outro, coloca o nome do pai que é certeza que vem a menina. Aí tá, colocou meu nome, Hamilton. Aí veio a menina, veio a Corina. Deu certo essa simpatia. Deu certo. Aí todo mundo se empolgou, falou, vamos homenagear a minha mãe, a mãe. Corina. Aí pela tradição veio outro guri, que é o Jorge. Eu falei, não, vamos parar com essa conversa, porque não vai dar. 10 homens e uma menina. 10 homens e uma mulher. O bom é que a gente ia jogar futebol salão. Tinha o time completo. O time ainda mais 3 ou 4 na reserva. E tinha torcida, né? Tinha torcida também. Um dos que mais jogaram, acho que você conheceu, o Juarez Marques Batista. Ah, sim, conheci. Ele é muito bom de bola. Tem um nome também que é impressionante, assim, porque minha mãe gostou muito, ela estava grávida, nascendo um guri, e ela foi um cidadão lá conversar e tal, e ele começou, ela tinha um monte de filho também. E entre eles tinha um nome que chamava Caramuru. Aí minha mãe se encantou com esse nome, falou, esse que nasceu, eu que vou escolher o nome. Aí colocou Caramuru Batista. E quando ele trabalhava na Telemes, e aí eu liguei para lá e falei, eu quero falar com o Caramuru. Ele falou, moço, o telefonista falou para mim, por apelido a gente não chama ninguém. Eu falei, não, então e o Cará? Ah, seu Cará? Então, é um nome muito complicado, assim, esse Caramuru. Caramuru não tem, mas Cará tem. Seu Cará, todo mundo conhecido de Cará. Muito bom de bola também, muito tranquilo. E é o mais parecido com a minha mãe, que ele é baixinho, bem moreno, barbudo, né? E a gente até brincava, né? Com o Gelson é parecido comigo, grande, alto. Assim, né? E aí falava, não, aquele Gelson lá, fala lá que meu pai tá tendo um caso com a mãe dele. Aí o menino fala, não, pelo amor de Deus, não me põe nessa confusão, não. Você é mais novo ou você é mais velho que o Juarez? Sou bem mais novo, ele é o primeiro, eu sou o nono. Ah, o Juarez é o primeiro? Ele é o mais. O Juarez, o Jarbas, o Militão, o Gelson, o Mário, o Caramuru, o João Alberto, o Carlos, Hamilton, Corina e Jorge. O Juarez foi deputado estadual, federal, vereador, né? Foi federal. Deputado federal? Federal, Foi na vaga do Plínio. Discurso, gostava dos discursos do Juarez, tinha um discurso bem elaborado e tal. Ele era contra usar verbas não oriundas de fontes não justificáveis. Tanto que na última ele vendeu a fazenda, vendeu tudo para. O sonho dele era ser deputado, né? E aí quando ele ficou 8 meses como deputado federal. E ele foi considerado um dos melhores do Brasil. E o que ele fez em 8 meses, os outros não fizeram em 4 anos. Ele era muito atuante, lembro, lutando contra a ditadura. Sérgio Cruz, foi muito parceiro de Sérgio, do Walter Pereira, Antônio Carlos. Era uma turma intelectualmente bem organizada de oposição que lutou muito contra a ditadura. Mas, Hamilton, e quando é que vocês chegaram aqui na Vila Palmira?
Então, nós chegamos em 70, né, que viemos lá do Paraguai, e aí de um certo tempo namorávamos na José Antônio com a Cândido Mariano, e aí meu pai tinha esse terreno aí que foi... Ele era o Antônio Damião, que fez o parcelamento aqui da vila, né, que fundou essa Vila Palmira. Ele era cobrador. E aí um certo dia ele era muito bom funcionário, né, e trabalhador. E aí o Damião falou para ele: você não quer ficar com esse terreno? Você acaba de pagar, porque o homem parou de pagar e vai perder mesmo. Continuou pagando e é seu. Aí ele continuou e pagou. E ficou muito tempo aí. E aí quando nós retornamos, ele falou: vamos construir. E aí construímos na Tapuia com a Júlia de Castilho. E por consequência, nós gostamos muito, cada um foi para um lado, e eu comecei a namorar e depois casei com a professora Eugênia Portela, que também é oriunda daqui. E aí eu troquei o terreno, aí eu havia comprado o terreno na Júlia de Castilho, e a pessoa estava interessada e falou: vamos fazer uma troca, eu te dou a casa lá, é pequenininha, 43 metros quadrados. Aí trocamos, né, assim, elas por elas, como se fala. E aí ficamos por aqui mesmo. Construindo a vida por aqui. E graças a Deus a Eugênia não quer sair daqui, né, que ela até esse dia, engraçado, chegou um corretor lá que falou: uma fazendeira mandou uma proposta, se você não vende. Eu falei: não, acho que não, mas... Ele falou: quanto que vale? Eu falei: deve valer uns, sei lá, 700 mil. Ele falou: ele falou para eu chegar até 1 milhão. Aí eu falei: bom, aí vale a pena. Aí cheguei e falei: Eugênio, tem uma pessoa que quer comprar a casa, dá 1 milhão. Ele falou: nem por 1,5 milhão. Ele falou: eu nem curti minha casa ainda, meu lugar é aqui, eu não vou sair daqui. Então, ele falou: então tá bom, então vamos continuar. Vamos esquecer esse negócio. Então você chegou aqui em 70, 53 anos. 53 anos morando na Vila Palmira. Você viu isso aqui crescer, conhece... Sim. O pessoal das antigas conhece todo mundo. Tem uma história do Jabureca, né, que era uma jardineira, que a Júlia de Castilho era intransitável, não existia. Existia, mas não passava, era tudo pela Duque de Caxias. Então tinha as lagoas, né? É mesmo, as lagoas, que Santo Antônio era uma lagoa só, né? E aqui para cima, acho que na Beirute, Damasco, por aqui, tinha lagoa também. Até pesquisando e conversando com os moradores, eles falaram: a gente ia lá com caçarrã. Verdade, eu me lembro, meu irmão morou aqui no Santo Antônio, indo por direção à base aérea. Quando chovia, a casa dele ficava no meio de uma lagoa. Era um capim de brejo que crescia em volta. Era só a casa dele no meio de uma imensidão que tinha. E não havia eletricidade. Não, era demorado para ir. Havia as festinhas, né? E aí não precisa ser convidado naquele tempo. Você ia de uma para outra. Só que à noite, com barro, você chegava, você tinha que colocar saquinho no pé para poder chegar na casa dos outros. Eu sou do tempo dessas brincadeiras, mas eu tinha um hábito que meu pai me ensinou. Tinha que chegar a cumprimentar o dono da casa e pedir permissão para dançar. Se chegasse de bicão e não pedisse permissão, normalmente botavam a gente para fora. Mas isso eu aprendi. Chegava, perguntava quem que era o dono da casa, me apresentava, dizia de onde que eu era trabalhador, tinha todo um ritual. Né? O cerimonial. Aí o cara permitia: não, pode dançar e tal. Normalmente, às vezes, apresentava a gente, né, para as meninas e tal. Era um cerimonial todo de respeito. Sim. Dancei muita brincadeira. Eram umas vitrolas, 6 pilhas, e aí acabava no meio do baile, acabava as pilhas, porque... Era tanta que tocava. E o alto-falante era uma coisa pequena, não sei como que a gente dançava, porque ninguém conversava, era né? Muito silêncio, né? Era muito silêncio mesmo, e as pessoas dançavam mesmo, não ficavam conversando. Né? Lampião, né? Era todo um cenário muito diferente. E a vila cresceu muito, né? Evoluiu e acabou que a gente ficou um lugar muito bom, né? Para se morar. E nós gostamos muito de ficar aqui. Qual que era a sua função? Você trabalhava no quê? Hoje você já é aposentado. Sim, eu trabalhei muito tempo em farmácia. Trabalhei 10 anos em farmácia. Comecei como entregador, office boy.
Aí passei para o balcão, aí fui gerente da Droga Nossa, subgerente da Liberdade. E aí lá com o seu Félix Salles e depois com o seu Almeida, belga Almeida Cis. E aí eu passei para Direito, fui cursar Direito. E aí já comecei em outras atividades. E logo eu fiz concurso e passei para o Tribunal de Justiça, né? Aí passei para auxiliar judiciário, depois técnico judiciário. E fiquei lá 30 anos. E em 2013, julho de 2013, eu aposentei. Funcionário do Tribunal de Justiça? Justiça, depois do Judiciário. Trabalhei com o Stefanini, com o Rêmulo, Gilberto da Silva Castro. Rêmulo Letteriello. Desembargador Figueiredo. Muitos dos que são desembargadores hoje eram magistrados na época. Eram juízes. 30 anos direito, lá fazendo... E como é que é? Nesse período você já musicava, já fazia letras, já fazia poesia? Eu acho que eu comecei lá pelos 14, 16 anos. Né? Aí fui fazendo sem muitas pretensões. E aí foi sempre fazendo. Aí passei para acróstico. O acróstico você pega o nome da pessoa e faz todos os versos iniciando com a primeira letra. Né? Como assim? Pega... por exemplo, o Cabreira, né? Eu pego o C, eu falo, camarada de alto nível, de radialista, e aí vou fazendo os versos. Cada frase que abre com a... Não, né, eu faço verso, tem uns que falam só com a palavra, né? Não, eu faço verso mesmo, né? Então, e aí fui fazendo mais para as crianças, para quem ia nascer, para crianças que já tinha nascido, para alguma amigo que... E lá no tribunal eu fiz um concurso interno, que eu era chefe do setor, depois seção de patrimônio. E aí teve uma abertura lá para ser revisor jurídico, e de português também. Meu irmão era de português, aí ele me deu as aulas, eu fiz o concurso e passei interno para ser revisor jurídico. E aí nessa, como eu trabalhava junto com a professora de português, eu aprendi muito assim. Não tudo e nem que eu preciso, mas que eu evolui muito dessa. E aí me facilitou, né? Porque para escrever você tem que saber muitos sinônimos, né? Ter muitas palavras, você ter uma gama de informações e palavras para você poder usar, né? Então, e aí abriram lá concurso de mensagem natalina. E aí eu comecei a participar. E em 16 anos que existiu, acho que eu ganhei 4 vezes. Legal. Só para situar os nossos ouvintes, nós estamos conversando com Hamilton Marques Batista, nascido em Ponta Porã, exilado no Paraguai na ditadura militar, no golpe militar, estudou no Paraguai em espanhol, veio para Campo Grande, foi trabalhador em farmácia, passou em concurso público, formou-se em Direito, 30 anos no Judiciário, poeta, músico, morador da Vila Palmira desde 1970. Viu a Júlio de Castilho se transformar em avenida. Viu? Bem, quando você chegou, o aeroporto já tinha. O aeroporto já é bem mais antigo. Era menor, mas já. Também foi uma das grandes alegrias nossas, foi estudar na base aérea, né? Você estudou lá eles davam comida pra gente. Você estudou na escola da base aérea? Estudamos, foi muito bom lá, foi muito bacana. O rancho era bom lá? Era, tinha. E a esposa do comandante, acho que via aquela gurizada pobreza, ela sempre tinha manga, tinha alguma coisa para dar pra gente, sabe? Não sei o nome dela, não sei, muitos anos, né? Foi. E aí depois eu vim aqui sempre aqui na Júlio de Castilho, né? Da Júlio de Castilho, né? Que é na Santo Amaro. Santo Amaro, na Vila Palmira. E há 2 anos e meio, mais ou menos, eu comecei, o pessoal falava, meu, tô precisando de um quebra-mola ali, tá sei o quê. E aí eu saí atrás de reivindicar isso aí eu não conseguia nada. Aí eu falei, vou falar com o presidente, né? Da vila. Aí procurei, ninguém sabia. Fui falar com o José Gondim, que é o presidente da UMAN, União das Associações de Moradores. Ele falou, não, vocês fazem 15 anos vocês não têm associação, não tem presidente, não tem nada. Aí eu fui atrás, aí não sabia, fui no cartório, tirei todos os documentos
E aí falei, vamos fazer então a eleição. Aí juntamos as pessoas, né, que compõem a chapa. E aí foi só nós mesmos, né? E em 17 de fevereiro de 2000, acho que 2021, aí eu fizemos uma eleição, fui eleito. E aí quando foi em fevereiro de 2000, acho que foi em 2022, eu já estava junto à Getran, reivindicando o retorno, né? Porque as pessoas falam que tem muitas coisas que não tem volta. A Júlio de Castilhos você entrava, não tinha como, então, como você... Júlio de Castilhos era um que não tinha volta. E aí eu fui lá, fiz reunião, levei mapa, justifiquei. E aí deve ter havido também outras pessoas que reivindicaram. E eu sei que nós conseguimos fazer esses retornos, colocar semáforo ali na Yokohama, lá, que precisava muito. Muitas pessoas pediram, as praças estavam abandonadas, nós conseguimos limpá-las e depois mantê-las limpas. E é o que a gente precisa para a Vila Palmira, são as praças Nazaré e a Paraguaia, que outros falam Palmira. Na Palmira tem um playground muito antigo, que ela tem que ser revitalizada e também, de repente, colocar um outro playground novo e uma academia ao ar livre. Na Nazaré, nós temos academia, mas não tem playground, não tem para as crianças. Essa que você fala da Palmira, nessa rua aqui, Palmira, ali na frente? Daqui para a esquerda, Tá. Aqui é Paraguaia, né? Paraguai? Paraguaia. Tem um coreto ali. Isso, é do Coreto, Paraguaia. E que trocaram o nome, né? No tempo do Bernal, ele trocou o nome. Não sei o que, Urbieta. Que eu entendo, grande obra do Bernal em Campo Grande. Eu entendo, eu ainda pretendo fazer uma reivindicação de retornar, deixar Paraguaia e Nazaré, não mudar esses nomes. E a Nazaré a gente precisa de um playground, algo, sabe? Nós fizemos até um pedido, foi feito um estudo, mas não diz que tem que ter uma verba, né, para poder revitalizar. Tem que entrar no orçamento, né? Tem que ter um vereador que vem aqui. Aliás, esse dia trouxemos o vereador Carlão aqui. Ele falou que estava reivindicando, que ele viu o buraco, tal, esse negócio todinho. Mas falando da praça ali, eu passo todo dia pela Praça Paraguai na vinda para cá. Estava até comentando com a Mariana. Ela é bem arborizada, sim, né? É legal para... Não sei se à tarde as pessoas passam lá, mas é um bom local para tarde para ir jogar dominó, para jogar um carteado, para, sei lá, para bater um papo, para ficar. Mas ela está assim bastante suja, bastante folhas. Não suja, é folha das árvores, né? Ela não é feita manutenção. Ela está feia, na verdade. Então teria que revitalizar aquele coreto, tinha que colocar a academia. Onde as pessoas caminham, tem buraco, tem saliência, então eu vou ver se o secretário se chama Lourenço, que é de obras, né? E vou retornar a conversa com ele. E nós fomos na Sejusp, acho que 2 ou 3 vezes também. Só que eu fui, era um. Aí eu retornei e já era outro. Acho que até eu estou no quarto já. Então, modifica e isso aí prejudica, né? Tem solução de continuidade, né? As coisas não caminham. E o que tem muita solicitação é quebra-mola. Aí nós tivemos reunião com o secretário, e o Sidney Oshiro, que é o engenheiro de trânsito, só que a cidade tem os 300 pedidos de quebra-mola. Então eles ficam assim, não sabem para onde que eles na verdade não é prioridade, né? Então, porque o que está no olhar da prefeita ou do prefeito de plantão, eles vão fazendo. Sim. Como o Bernal veio trocar o nome da praça, porque não tinha o que fazer, vai fazer. Mas assim, não é prioridade para o poder público, às vezes, fazer esses atendimentos. Mas eles gostam das coisas mais midiáticas, né? Mas assim, toda vez que eu pedi, pelo menos assim, as pessoas querem que recapie, né, que faça um asfalto novo. Mas isso não tem, é quase impossível fazer isso. Então, tapa buraco mesmo. Então, toda vez que eu solicitei, nós fomos atendidos e as praças eu procuro estar sempre limpas. Os fios que ficam entre os galhos de árvores, te pede na Energisa para cortar.
E, e a iluminação, sempre que eu solicito, é atendido. Agora que nós estamos com um problema lá na Nazaré, que parece que roubaram o fio e tem umas 7 ou 8 lâmpadas que estão queimadas. E nós já fizemos a segunda solicitação, estamos aguardando para ver se é o mais rápido possível, né? Porque à noite o cidadão não está podendo participar por causa da escuridão. Hamilton, como que é o apoio do comércio local, das pessoas para essas atividades? Porque vem todas as reivindicações, vem para você, você encaminha. Mas há uma participação, há uma consciência da necessidade da organização, da reivindicação, porque quando chega no período eleitoral, cada um escolhe seu candidato, cada um vota de acordo com a sua cabeça, e depois sobra tudo para o representante da entidade que não votou no mesmo candidato dele, e aí ninguém lembra de ligar para o candidato que votou, ninguém lembra disso. A responsabilidade acaba ficando. Tem esse debate, essa discussão, pelo menos? Olha, nós estamos uma vila que não tem muitos tem jovens, claro, mas a maioria já são de certa idade. Então, como eu não preciso de vereador para fazer as reivindicações, por exemplo, eu não preciso ir na Câmara, pedir para os vereadores. Então, eu já prefiro, para não incomodá-los, que são muito ocupados, eu faço os ofícios e já levo, já faço tudo e já reivindico. E os secretários me atendem. Então, nós não temos assim, o comércio, às vezes que eu solicitei, eles atenderam, né? Não todos, mas eu também fico meio acanhado de toda vez eu ter que pedir, sabe, vamos por Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, e até Dia dos Pais que nós estávamos pensando em sortear algo para os pais, para as mães já fizeram, Dia da Mulher também já fizemos várias vezes, e a maioria a gente acha melhor comprar embora a associação em si não tenha fundos, ninguém paga. Por exemplo, se alguém pagasse R$2, R$3, nós teríamos caixa para fazer muita coisa. Mas muitos não concordam e também eu fico meio acanhado de fazer esse tipo de solicitação. Então eu prefiro pegar do meu bolso mesmo Mas não é justo, Hamilton, olha. Veja, se você vai lá no supermercado do Mariano e eu dou um prêmio, você vai falar do meu mercado pelo menos 15 dias, vai fazer faixa me agradecendo, na hora da festividade você vai agradecer, isso é merchan. Sim. O cara sabe disso, ele não vai perder dinheiro e ele vai estar tirando uma pequena parte do lucro para fazer isso. É a questão de consciência, de fazer um debate do que ele pode ganhar com esses negócios todinho, porque não é justo você tirar do seu ganho para você fazer um investimento e as pessoas vão continuar cobrando achando que você está fazendo pouco, né? Porque eu já trabalhei muito com sindicato, esse negócio todinho, por mais que você se dedique, por mais que você não durma, as pessoas acham que você não está fazendo nada. Então tem que ser debatido, tem que ser discutido e a responsabilidade tem que ser coletiva. Pelo menos, pode ser que a gente não resolva, mas pelo menos a gente tenta, né, para fazer isso. Mas você tem mandato até quando? Até fevereiro de 2025. Tem 2 anos ainda? Tem até esse pedaço de... Tem 1 ano e meio. Um ano e meio, para fazer isso. Então tem que fazer esse debate, porque o debate político, não que vá um vereador, mas que vá o secretário, que vai fazer o prefeito, tem que ser feito, porque a vila é tradicional, é uma vila, vamos dizer, um ambiente bom para se morar, tem comércio local, tem gente que vive aqui, que gosta daqui, tem que levar, tem que pelo menos iniciar esse debate, né, para revitalização ser uma realidade, né, para que as pessoas participem, porque nada mais justo do que tenha ajudado. Porque eu não tenho dúvida que da direção que foi eleita com você é o que carrega o piano. Porque a maioria são trabalhadores, né? Tem os pedreiros, tem pintor, e eles quase não têm tempo, né? Tem o Gilberto lá da oficina, Júlio Castilho, que é uma pessoa maravilhosa, que está sempre pronto, o Marcílio, que é meu vice, tem professor. Mas são tudo ainda na ativa, né? Então fica meio complicado. E eu que sou aposentado, né? Como minha esposa fala, aposentou, tem que
mostrar que tem que continuar trabalhando. Então, eu procuro fazer, mas só se tivesse um conselho realmente, para poder a gente discutir, conversar, a falta de tempo que eles alegam, né? Então poderia fazer muito mais. Se a gente tivesse verba, por exemplo, há famílias que são muito carentes, tem que cortar uma árvore, tem que fazer uma melhoria, e eles não vão fazer porque não tem condições, embora seja muito pouquinho. Mas seria interessante se pudesse ter essa verba para a gente poder fazer mais atividades em prol da comunidade, né? Teve uma experiência em São Paulo, que quando eu mexia com a Associação de Moradores, que eu participei da fundação da FAMENS, da articulação, depois de um congresso da renovação em 85, 86, tinha uma experiência em São Paulo que a gente usava muito de uma associação, na época era para assistência médica, eles começaram a cobrar a taxa de R$1, né, que eles cobravam de cada morador, para contratar um médico para um posto de saúde. E eles levantaram o dinheiro para contratar um médico, alugar uma casa, botar uma secretária, botar um consultório e tal. E foi aumentando, porque isso foi dando resultado, as pessoas foram vendo que estava tendo contrapartida. E no final eles tinham uma associação com cursos de formação profissional para atender mulheres, homens, e com gabinete odontológico, gabinete médico, tinha obstetra, ginecologia e tal. Cresceu, então isso era um modelo de que era possível os moradores contribuírem. Sim. Mas depois, com o passar do tempo, aquele sonho da organização dos trabalhadores acabou virando quase que um braço político dos mandatos. E aí tem essa visão que você não vai falar com o vereador porque ele vai querer um compromisso futuro e tal, aí você já vai direto no secretário e tal. Mas são essas duas visões que precisam ser debatidas, discutidas com a sociedade, que o que eles querem para a sua realidade. Querem um resultado, né? Porque não tem café grátis. Sim, sim. Né? Café de graça só na casa do compadre uma vez por semana. Se for todo dia, o compadre vai reclamar. É verdade. São 7h58 na Cidade de Morena. Alguma coisa, Mariana? A Eugênia, né, mandou um beijo aqui no Facebook. Falou parabéns, Hamilton, pelo excelente trabalho que você está fazendo pela Vila Palmira. Obrigado. São 7h58. Hamilton, e a composição, como é que... Então, na verdade, a Ana Cabral me pediu para eu fazer umas letras para ela. Aí fiz, ela ia lançar um CD e que ela não acabou não lançando. E também não musicou as letras. E aí eu tinha meu sonho de ter uma música. E entrando na UMA, que é a Universidade da Maturidade, que a gente pode falar depois mais um pouco, conheci o Di Freitas e a Leise, que são um casal, e eles mostraram as músicas dele. Falou, agora tem gente que você manda a letra, eles cobram o X e eles fazem a melodia para você. Aí eu falei, então... Aí eu mandei um para o rapaz de Curitiba, e ele fez... Eu mandei duas letras, ele fez... Um é Meu Batom, né? E o outro é Contigo Sonhei, e outra é Saudade Morena, que eu faço um jogo de palavras entre a cidade morena e uma mulher morena, né? Seria. E aí estou com essas três músicas. Agora deve chegar uma música agora, tipo de um hino, de uma letra sobre a UMA, né? Que é da Universidade da Maturidade, que a gente está cursando lá, que é... Na UMA você se especializa, ou se forma em educador político social do envelhecimento do humano. Então aí com essas músicas, eu descobrindo essas pessoas que fazem essas melodias, aí comecei a produzir musicalmente. E até essa Meu Batom, eu consegui entregar, através de uma amiga minha, para o Zé Neto e Cristiano, que são dois famosos, talvez os mais famosos. Só que entregar é uma coisa, né? Ser aceito e eles quererem gravar é outra.
Como eu sou presidente da Associação de Moradores da Vila Palmira, sou presidente da Associação ACOD, que a Associação ACOD chama Associação Avós Corina, que é minha mãe, e Teraldina, que é da minha sogra. Então ficou ACOD, A-S-A-C-O-D. E nós estamos construindo lá, eu e a Eugênia compramos 2 terrenos lá, já está finalizando o muro, e temos que construir o barracão, o lado social, e nós vamos construir, se Deus quiser, uma quadra de esporte, tem futebol salão, vôlei, e dar teclado, violão, coral, para essas crianças do Jardim Noroeste que são muito carentes necessitam muito dessas atividades. Então lá é filho de índio, filho de pobre e filho de presidiário. Então nós queremos ser um veículo, né? Um veículo de transformação. Chegar com a música, com a arte, com a cultura para essas crianças. E aí eu falei, vou tentar realizar meu sonho, que é ter a música, e de repente elas podem servir de alavanca para realizar outros sonhos, né? Então é isso. E como eu estou lá na UMA, que é a Universidade da Maturidade, que até se você tiver interesse, o Dejanires Neto é o gerente lá responsável. E essa ideia foi da Neila Osório, que nasceu em Campo Grande. Aí foi fazer um concurso, parece-me, aqui em Tocantins. E lá ela teve essa ideia, há 10 anos, de levar as pessoas acima de 45 anos, até o que tiver interesse, para a universidade. Não interessa se ela é analfabeta, se ela tem primários, se é doutora. Nós temos lá médicos, psicólogos. E o que conta é a escola da vida, né? É uma troca de experiência. Troca de experiência. Então você ouve a história, o relato dos outros colegas. E qual que é o bom de participar da UMA? É que você chega já fazendo amizade com 40, 50 pessoas, né? Cada um com sua história, com sua experiência, com a sua amabilidade, com a sua educação. E tem várias matérias lá interessante que eleva o nível de autoestima, né, das pessoas. Então tem muita gente que tinha o sonho de entrar na universidade. Então entrou agora para ter essa oportunidade, sem vestibular e com condições de... É só se inscrever, Milton? Funciona onde? Na UCDB? Não, na UEMS. Na UEMS? E o Dejanires Neto, eu tenho todos o telefone dele, tudo. Eu penso que seria interessante ele trazer essa novidade. Porque nós somos os pioneiros aqui, né? Nossa primeira turma somos nós agora. Tem uma pela manhã e outra tarde. Eu sou do matutino. E o pessoal do Tocantins, que não conhece o Pantanal, está vindo agora em novembro para poder conhecer. Além disso, ainda tem o intercâmbio ainda. A gente ia para o Piauí, mas acabou que não foi possível. Então eles estão vindo para cá, nós vamos para o Pantanal, a turma daqui também, os que puderem. Vai junto. E em Dourados nós vamos participar do coral de cantar na posse do reitor, né? E nós fomos já para o Aquário, o Detran, devemos visitar o Tribunal de Justiça. Então possibilita aos cidadãos e aos idosos ir em locais, fomos na academia, sou uma professora de letras. Então, assim, abre portas para que a gente possa não ficar em casa, abatido, no sofá. Então... tem uma... Como que é? Não é que é uma visão, não. Tem uma... Eu não sei se é cultura, mas que as pessoas se aposentam e aí perde o laço, né? A gente acaba se sentindo não útil, se isola, acha que, né, não tem o que fazer, porque aí acaba perdendo, a autoestima vai embora, toda a vontade entra em depressão e tal. E essa é uma oportunidade de outra vez se socializar, de melhorar a autoestima e de aprender e de transferir conhecimento também, né? Porque afinal de contas, a gente viveu tanto, tem tanta experiência e
E ninguém, ninguém se interessa, parece, por esse conhecimento, né? É uma das finalidades também a gente ir em creche, orfanato, para levar carinho, levar atenção, né? Conversar com essa parte eu não aguento, não. Meus netos, quando vão em casa, dão uma canseira. É um tal de querer subir nas costas, de correr, brincar de esconde-esconde. Não, a minha neta vai lá, a Sofia fala, eu vou me esconder dentro do guarda-roupa, você vai me achar. Só que eu vou e não posso achar, né? Você deixa a Sofia lá uma meia hora, né? Aí eu fico enrolando, aí dá uns 10 minutos eu acho. Eu falo, não, vó, não valeu, pode continuar. Vou aproveitar esse momento de descontração para chamar o break, que já é 8h06. Então vamos lá. Vamos chamar o break e voltamos para mais um bate-papo aqui com o Hamilton. Fique ligado, daqui a pouco a gente volta com mais músicas aqui na Nova 106 FM. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia 106! Fique bem informado. Acesse nova106news.com. A notícia na dose certa. Tá rolando promoção aqui na Nova 106 FM. Legal! Quer ganhar um salário mínimo para presentear o seu paizão no Dia dos Pais? Ah, eu quero sim. Então vamos lá. Para participar é muito fácil. Basta mandar uma mensagem no nosso WhatsApp no 981311063. Dizendo meu paizão é mais boa noite 106. E pronto, já está concorrendo. Só não esqueça de colocar o seu nome completo e o nome do seu bairro. O sorteio rola dia 11 de agosto, sexta-feira, às 21 horas, no programa Boa Noite 106, com Niele Oliveira. Aí é só cruzar os dedos e boa sorte. Promoção Meu Paizão com dinheiro na mão. É só aqui, na sua Nova 106 FM, a mais ouvida da região. E aí, tá andando por aí sem carteira de habilitação? Não corra risco. Venha para a Autoescola Piloto. Primeira habilitação categoria AB. Adição de categoria, renovação de CNH, centro teórico próprio e muito mais. Centro de Formação de Condutores Piloto. Avenida Conde de Boa Vista, 854 no bairro Tijuca. Fone 3324-3348. Whats 99276-5281. Autoescola Piloto. Aí é só andar tranquilo. Cesta Básica Marinho, a melhor cesta básica com o melhor preço e qualidade. Entregamos em toda Campo Grande. E o melhor, aceitamos todos os cartões. Cesta Básica Marinho, temos planos especiais para aposentados e pensionistas. Se preferir, fazemos também na Promissória. Cesta Básica Marinho, fone 99177-8860. Repetindo, 99177-8860. Cesta Básica Marinho. Bom dia, com alegria. Nova 106 FM. A sua melhor manhã é aqui. Bom dia 106. Esta é a sua ZYT 607. Canal 292. Rádio Nova Atalaia 106.3. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A mais ouvida da região. Nova Atalaia 106. Estamos de volta com a melhor programação do seu rádio. Nova 106 FM. Nova 106 FM. Informa a hora certa. 8h09. Bom dia 106. 8h09 na Cidade Morena. Estamos conversando com Hamilton Marques Batista, presidente da Associação de Moradores da Vila Palmira, bacharel em Direito, escritor, poeta, compositor, participante da Universidade da Maturidade. Mas vamos falar da sua composição. Nós temos uma música aí para ouvir, Mariana? Pelo menos um trecho? Temos, peraí. Vamos ouvir a qualidade da composição. O povo aprova. Vamos ouvir um trechinho e falar um pouco da parte artística do Hamilton. Vamos lá. Solta o som. Tá abrindo o celular. Que áudio achamos?
Vamos lá. O batom que existe em mim e que sinto em minha boca é a lembrança de uma paixão frenética e louca que pensei não ter fim. O gosto de cereja que sinto quando me beija sai da minha mente, meu corpo sente e me deixa em frenesi. Com minha voz embargada e rouca, imagino você sem roupa e lembro tudo de ti, do teu jeito, do teu sorriso, e me emociono por tudo que senti. Não perco a esperança de reviver aquele momento bom, pois meu corpo em arrepio. Em Curitiba. E a voz de quem que é? A voz também é do estúdio que a gente contrata. Ah, é? Não tem nome da dupla, que tem uma segunda muito bonita. Porque tem outro que a gente também grava em Goiânia, né? Só que assim, é um estúdio que eles fazem as melodias. Então você paga e eles não têm participação nenhuma. Assim, até eu acho meio injusto, né? Porque eles que fazem, para mim, mais difícil é a melodia. Na verdade, as coisas, cada um no seu quadrado. Não é fácil escrever. A escrita, a mensagem, a musicalidade é outra, né, outra etapa da construção musical. Até chama João, mas como a gente não e assim, tem outros músicos junto, né? Então a gente não é fácil. Nós não temos acesso ao nome dessas pessoas. Então a música é sua. Então, por exemplo, é para você colocar no mercado, para você mandar para os. Isso. E aí você põe no YouTube, manda para os cantores. Essa aí nós conseguimos entregar para o Zé Neto Cristiano, mas ele também recebe dezenas. Com certeza, milhares de composições. Deixa eu dentro dessa questão de entregar para os músicos, amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você chega a registrar antes essas músicas, antes de mandar para eles? Como que você faz? Como essa letra já foi publicada no Facebook, mas o certo é registrar mesmo. Então, para ter mais garantia. Só que serve como prova que a música é sua, né? Isso não garante que alguém venha e grave. Tem toda a questão do registro, ela é bem complicada. Eu tenho uma conhecida que é produtora musical mesmo, e ela trabalha muito nessa parte do direito autoral, da questão do registro. E eu perguntei justamente por isso, porque a Bruna está sempre batendo nessa tecla de antes de mandar, faça o registro, porque mesmo que tenha os registros em rede social, se alguém gravar, depois você tem que entrar numa batalha, porque aí é complicado. É demorado. Então, assim, eu sei que também o processo de registro não deve ser uma coisa também muito fácil, né? Assim, não deve ser muito complicado, mas também não é um trabalhinho ali, mas é sempre bom para fazer. Por exemplo, essa sua amiga, ela deve ter todo o know-how. Então, sim. X, e ela que o trabalho todo vai ser dela, né? Sim. Então, mas é interessante, sim, tem que registrar. E até depois a gente pode... porque a letra tem uma mensagem legal, bonita, a música arrumada, e né, você coloca no YouTube, começa a produzir, de repente alguém se inspira, muda uma nota, compasso, e já é uma coisa nova. Né? Então, aliás, esse negócio de mudar compasso, o Roberto Carlos paga direito autoral para um monte de gente, por causa de algumas composições que foram mudadas apenas alguns compassos e algumas... Né, da música. E não é a letra, é da música. Da melodia, né? Da melodia. O Michel Teló, com aquela Ai Se Eu Te Pego, ele teve que pagar alguns milhões para alguém no Nordeste que tinha escrito. Então tem todo esse... Inclusive tem empresas que cuidam de tudo para você. Inclusive eles têm advogado
já para entrar. Se por qualquer problema que der, eles já acionam, né? E eles ficam com 30% do que for arrecadado da sua Com os direitos, os direitos autorais. Isso é que nem jogador de futebol. É que nem escrever livro, né? Que eu escrevo também. E tem editora que quer te dar 10%, a maioria é 3, 2, 5, 10 no máximo. Quer dizer, você faz tudo e aí eles que ficam com 90 e te dá 10. Então, outros falaram, não, eu te dou 60 livros, 100 livros. Então, eu tenho muita resistência quanto a isso. Eu falei, eu que faço tudo e aí eu vou dar. Então, eu sou meio, esse mercantilismo eu não aceito muito. Então, eu tenho um livro que eu que banquei, tem outra participação de outros 2, mas minha resistência é isso, de você ter que doar a sua criação. Todo o seu trabalho. Né? Eu já não... Toda essa academia de letras do Brasil, eu pretendo também na Sul Mato Grossense, quero começar a investir também nisso aí. Eu quero publicar mais. Tem o livro infantil que chama Cabrita Bita, tem o Coronel Oliveira, que é de 1903, que é muito interessante a história. Então, eu pretendo publicar, e que é muito caro também, né, mas eu quero pagar, porque aí é meu, né? Aí Mas aí você corta aquilo, você não tem quem distribui, né? Mas tem os fundos que... mas é meio complicado de conseguir, mas também é uma saída. Talvez seja um caminho a ser seguido. Porque esse dia nós entrevistamos uma professora aqui que lançou um livro. Como que é o nome do livro mesmo? Os Orixás? Saga dos Orixás? Não. É mais ou menos isso. Que ela teve todo o financiamento no fundo municipal e produziu, acho que 2.000 livros, uma coisa assim. E um livro muito bem acabado, muito bem editado, todo ilustrado. Nós temos uma Life aqui, que aqui no Santo Antônio também, que é uma... desculpa, Milton. O Reino Mágico dos Orixás. Eu acho que o Eugênio ia nesse lançamento aí, não sei se da Sara Muricy. Então, gente, são 8h17, estamos chegando ao final desse nosso bate-papo com Hamilton Marques Batista. Hamilton, se eu deixei de perguntar alguma coisa, vê lá o que você tem de importante para você deixar aí para os nossos ouvintes, mas já de antemão te agradecendo a gentileza do bate-papo. Eu agradeço muitíssimo, e é muito importante também a presença da rádio, de vocês, desse programa, de abrir as portas para a gente poder dialogar, né? E nós estamos aqui na Vila Palmira, à disposição. Nós prestamos assistência como cadeira de roda, cadeira de banho, não são muito, né, pouca, ainda estão todas emprestadas, que infelizmente são muito requisitadas. Estamos tentando trazer os benefícios para a vila, né? E está mais demorado, antigamente parece que era mais rápido, então vai estar um pouco mais demorado, mas que estão à disposição da comunidade para as reivindicações, e quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui presente e poder falar de vários assuntos, inclusive da Vila Palmira. Obrigado mesmo. Amanhã a gente volta com quem, Mariana? Amanhã é sexta-feira. Amanhã, sexta-feira, temos Tiago Botelho. Tiago Botelho, professor de Direito em Dourados? Não, agora ele é superintendente, tá aí no card. Superintendente do Patrimônio da União do Mato Grosso do Sul, mas é advogado, professor da UFGD, isso. Foi candidato ao Senado nas últimas eleições, né? Filho do meu amigo, eu esqueci, não é Tiago, não, o pai dele, era Botelho, mas eu me lembro, fui contemporâneo, aliás, ele era de Naviraí, trabalhava na empresa a antiga, agora como que é, não é Imater, esse negócio de terras aqui do Mato Grosso do Sul. Antigamente chamava Idaterra, agora não sei se ele era engenheiro agrônomo, o pai dele. E da terra era onde o Dadá trabalhava. Mas não importa, amanhã Tiago Botelho, superintendente do Patrimônio da União, aqui conosco. Obrigado, Hamilton. Obrigado, Hamilton. Bom final de semana. Um abraço na professora. Né? Vamos com Deus até amanhã, se Deus quiser, com um novo bate-papo aqui no 106,
a notícia na dose certa. Até amanhã. Aqui é bem melhor. Nova 106 FM. Nova 106 FM. Dá gosto de ouvir.